Fala galera, mais um vídeo aqui no canal só no FC. Eu sou o Lozito para falar de Série D, de decisão, é isso aí. No caso, nesse último final de semana, né, tivemos aí a conclusão da primeira fase da competição, no caso a 14ª rodada. Já tinha alguns grupos, algumas classificações já definidas na rodada anterior, né, no caso, neste último semana foi definida as últimas vagas, né, já haviam definido 24 equipes, já haviam garantido classificação, faltavam mais 8 vagas, que foram definidas neste último final de semana, né, falar aqui brevemente sobre cada grupo. E no caso, quais serão os confrontos para a segunda fase. No caso, provavelmente eu vou fazer um próximo vídeo, né, onde eu vou cair com as datas direitinho, bem detalhadas, e eu vou comentar sobre cada duelo, né, e quem são os favoritos para poder avançar para as oitavas de final da competição. Obviamente, como eu faço em todo vídeo, né, falar sobre grupo por grupo, e vamos dando continuidade, obviamente. No caso, né, o grupo 1, né, onde já tínhamos definido as 4 equipes classificadas, no caso, o Amazonas FC terminou na liderança com 31 pontos, Rio Branco terminou em segundo com 27, São Raimundo do Amazonas com 24 pontos e o São Raimundo de Roraima com 23. No caso dos jogos do grupo 1, né, o Porto Velho venceu o Náutico por 8-0, o Amazonas venceu o Maitá por 6-0, no duelo entre São Raimundos terminou empatado em 1-1 e o Rio Branco venceu o Trem por 3-0. No caso, né, no caso aqui, o Porto Velho foi o quinto com 21 pontos, o Trem sexto com 16, o Maitá com 6 e o Náutico, né, que foi a pior campanha, né, no geral, né, com 5 pontos, no caso em 14 já foram uma vitória, 2 empates e 11 derrotas, com apenas 15 gols feitos e 57 gols sofridos. E no grupo 2, né, onde já havíamos 2 equipes já classificadas, no caso ainda tinham 4 equipes disputando 2 vagas para a próxima fase. E no caso, né, foram definidos esse final de semana, né, os jogos foram no mesmo horário. O Pacajus recebeu o 4 de julho, né, onde a equipe cearense venceu por 3-1, com o resultado a equipe terminou em terceiro do grupo. A Tuna-Luz venceu o Tocantinópolis por 5-3, né, caso o Tocantinópolis já havia garantido de classificação, apenas ali cumprir tabela. O Motoclube venceu o Castanhal por 2-0, né, o Motoclube já classificado, o Castanhal ainda tinha a chance de classificação. E o Fluminense do Piauí acabou perdendo para o Juventude Santos em casa por 2-1. No caso, quem saiu na frente foi a equipe maranhense na primeira etapa. Ainda no segundo tempo o Fluminense empatou, só que poucos segundos depois o Juventude Santos conseguiu a virada e assim a classificação para a próxima fase. No caso aqui, podemos dizer que a equipe piauiense, né, no caso o Fluminense, foi uma das decepções aí nessa primeira fase, né, pelo que a equipe vinha apresentando, né, fez um bom estadual, consequentemente conseguiu o título, só que acabou aí caindo nessa primeira fase, mas já tem a vaga garantida para o próximo ano, quem sabe faça uma campanha melhor, né, ver os pontos que erraram aí para poder na próxima temporada vir forte e quem sabe brigar pelo acesso também. E com os resultados, né, o Motoclube fechou a liderança com 28 pontos, seguido pelo Tocantinópolis com 22, o Pacajus com 20 pontos e o Juventude Santos em quarto com 20 pontos também, avançando para a próxima fase. Agora vamos falar aqui do grupo 3, né? Grupo 3 também que teve definição de classificação na última rodada. Os jogos que tivemos foi a partida entre Souza e América de Natal, né? Ambas equipes já classificadas. O América acabou vencendo a equipe paraibana por 2-1, com o resultado fechando na segunda colocação. O Retrô, né, a equipe que com a melhor campanha na primeira fase, venceu o Crato fora de casa por 5-1. O Afogados goleou o São Paulo Cristal por 7-0, né? O Afogados tinha que vencer seu jogo e depender de algum tropeço de América de Natal ou Icasa para classificar, e foi o que aconteceu. No caso, a equipe cearense, jogando fora de casa, empatou com o Globo por 1-1, né? No caso, vencia o jogo até então, né? Até os 45 do segundo tempo, onde a equipe do Rio Grande do Norte empatou por 1-1, e com isso a equipe do Icasa acabou saindo, né? No caso, o Icasa e a Afogados terminaram com a mesma pontuação, só que a equipe pernambucana ficou na frente devido ao saldo de gols. Com os resultados, né? No caso, o Retro fechou com 33 pontos em 14 jogos, foram 10 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota, com 27 gols feitos e apenas 6 sofridos em 14 jogos. O América ficou em segundo com 24 pontos, o Souza em terceiro com 23 e o Afogados na quarta colocação com 22 pontos em 14 jogos. Vamos aqui para o grupo 4, né? Grupo 4 que já tínhamos aqui o Asa e o Lagarto já garantidos, né? Jacuipense também, né? Na rodada anterior com a formação. No caso aí tinha ainda a disputa pela a última vaga para a próxima fase. E no caso, o Santa Cruz empatou com o Lagarto em casa por 1-1, né? No caso, quem saiu na frente foi a equipe sergipana. E no início, ainda na primeira etapa, o Santa Cruz empatou por 1-1. Não foi um jogo muito brilhante da equipe pernambucana, mas conseguiu aí a classificação terminando em quarto lugar. O CSE venceu a Juazeirense por 1-0, né? No caso, a Juazeirense ainda tinha chance de classificação, só que no caso tinha que vencer seu jogo para poder depender de um tropeço do Santa Cruz para avançar para a próxima fase. E nos outros demais duelos, né? O Asa venceu
o Atlético de Alagoinhas fora de casa por 3-0, né, confirmando a primeira colocação do grupo. E o Sergipe venceu o Jacuipense por 2-0, no caso o Jacuipense já classificado para a próxima fase. No caso terminou assim, o Asa ficou em primeiro com 25 pontos, mesmo número de pontos do Lagarto, né, classificou na frente pelo número de vitórias. Jacuipense em terceiro com 21 pontos e o Santa Cruz na quarta colocação com 19 pontos. Agora avançando aqui para o grupo 5, né, grupo 5 também teve disputa de vaga ali na última rodada, né. No caso, o Costa Rica enfrentou o Ceilândia em casa, né? No caso a equipe de Brasília venceu por 3-0, só que no caso dependia de um tropeço do Operário para poder conseguir a vaga. No caso o Operário estava empatando em 0-0 com o Iporá e conseguiu ali a vitória ali nos minutos finais e assim garantindo a vaga para a próxima fase. O Brasiliense acabou empatando com o Anápolis por 1-1, né? Ambas as equipes já classificadas, apesar que o Anápolis ficou na sequência de 5 jogos sem vencer, mas conseguiu avançar para a próxima fase e o Grêmio Anápolis fechando sua participação goleando o Ação por 4-1. No caso terminou assim, né? O Brasiliense fechou ali na primeira, fechou com a melhor campanha, né? Também com uma das melhores campanhas, né? Ficou atrás em números com o Retrô, né? No caso o Retrô ficou na frente do Brasiliense pelo saldo de gols, que no caso essa questão da campanha geral, né, é importante principalmente por causa das quartas de finais, né? Na segunda fase, nas oitavas, já temos um chaveamento definido, caso eu vou explicar quando tiver no chaveamento. E a partir das quartas de finais, os duelos são definidos pelas melhores campanhas da competição. Aí terminando assim, o grupo 5, né, o Brasiliense em primeiro com 33, o Anápolis em segundo com 25, o Costa Rica em terceiro com 21 pontos e o Operário na quarta colocação com 21 pontos em 14 jogos. Agora vamos para o grupo 6, né? No caso aqui o grupo 6 foi apenas para cumprir tabela, no caso na rodada anterior já tinha definido as 4 equipes classificadas e no caso os duelos foram assim, né? O Bahia de Feira empatou com o Nova Venécia por 1-1, a Inter de Limeira perdeu em casa para a Caldense, né? No caso, a Caldense que não tinha vencido nenhum jogo, conseguiu uma vitória na última rodada. O RT venceu o Ferroviária por 2-0 e Real Noroeste e Pouso Alegre empataram por 0-0. Com os resultados, né? Pouso Alegre terminou em primeiro do grupo com 26 pontos, seguido pelo Bahia de Feira com 24, Real Noroeste em terceiro com 23 e o Nova Venécia em quarto com 22 pontos em 14 jogos. No caso aqui podemos aponta até a Ferroviária também como uma das maiores decepções dessa primeira fase, né? Equipe que algum certo tempo vem batendo na trave, né? A temporada anterior chegou até as quartas ali, né? Acabou perdendo o acesso para o Atlético Cearense nos pênaltis e agora nessa edição acabou ficando pelo caminho, né? Mas já tem a vaga garantida para 2023. E vamos aqui para o grupo 7, né? Grupo 7 também que tivemos aí definição de vaga na última rodada, né? No caso, São Bernardo e Paraná já garantidos, né? Só apenas cumpriram ali tabelar nessa reta final. Aí no caso ainda tínhamos ali Portuguesa, Oeste e Nova Iguaçu ainda na briga. No caso tivemos o Cianorte vencendo, perdeu em casa por Nova Iguaçu por 1-0. O Oeste venceu o Paraná fora de casa, né, por 1-0 também, né, com o resultado o Oeste garantiu a classificação. No caso ele empatou em número de pontos com o Nova Iguaçu, né, no caso empatou em todos os critérios, quase em todos os critérios, né. No caso o Oeste só avançou devido a ter um gol a mais no número de gols feitos, né? No caso as equipes empataram em número de vitórias, saldo de gols, mas no número de gols feitos ali, o Oeste avançou para a próxima fase. Quer dizer, se o Nova Iguaçu tivesse feito mais um gol, poderia ter conseguido a classificação. Mas quem acabou levando legal foi a equipe paulista. O Santo André venceu o Pérolas Negras por 3-0, né? No caso, o jogo só provavelmente para cumprir a tabela. E a Portuguesa do Rio venceu o São Bernardo por 2-0. No caso, a Portuguesa tinha tropeçado na rodada anterior, né? No caso, se a Portuguesa tivesse empatado ou vencido na rodada anterior, já também teria garantido a classificação, mas com essa vitória avançou para a próxima fase, né? A Portuguesa conseguiu uma ótima arrancada ali para poder conseguir a classificação para a próxima fase. E terminou assim o grupo 7, né? No caso São Bernardo líder com 27 pontos, com a equipe com a melhor defesa da competição, né? Que sofreu apenas 3 gols em 14 jogos. O Paraná em segundo com 23, a Portuguesa do Rio em terceiro com 21 pontos e na quarta colocação o Oeste com 20 pontos. Também o Oeste também teve uma arrancada boa nessa reta final, por isso que acabou avançando para a próxima fase. E fechando aqui o grupo 8, né? O grupo 8 onde as 4 equipes já estavam definidas, né? No caso era só questão mais de posicionamento. Tivemos os jogos aqui, no caso, foram entre São Luís e Juventus, que terminou empatando de 2-2. O Cascavel venceu o Próspera fora de casa por 2-1. O Caxias venceu o Azures por 1-0. E o Aimoré venceu o Marcelo Dias fora de casa por 3-2. Com os resultados, o Caxias fechou na liderança com 27 pontos, o mesmo número de pontos do Aimoré, no caso o Caxias ficou na frente pelo saldo de gols. O UFC Cascavel em terceiro com 25 pontos e o Azuri na quarta colocação com 24 pontos em 14 jogos. E assim fechou ali a fase de grupos da primeira fase.
E agora eu vou falar como serão os duelos da segunda fase, isso aí. Lembrando, né, as equipes de melhor, no caso de colocação aí, vão fazer seus segundos jogos em casa. Por enquanto, até este momento que eu estou gravando, ainda não saíram as datas exatas do duelos. No caso, vamos distinguir aqui. No caso, de um lado da chave, né, no caso eu vou colocar a imagem, vocês vou explicando aqui. No caso, teremos o duelo entre Juventude Samas e Amazonas FC. Né, no caso, primeiro jogo no Maranhão, segundo em Manaus. No mesmo lado da chave, né, no caso, quem passar vai enfrentar. Aí, no caso, o vencedor do confronto entre Juventude e Santos vai pegar o vencedor do duelo entre Souza e Lagarto. Né? No caso, o Souza faz o primeiro jogo na Paraíba e o segundo em Sergipe. Nos demais duelos, né, teremos o duelo entre São Raimundo do Amazonas contra o Tocantinópolis. Né? No caso, primeiro jogo em Manaus, segundo em Tocantins. Teremos o duelo pernambucano entre Santa Cruz e Retrô. Né? No caso, aí o Retrô é a equipe de melhor campanha na primeira fase, vai fazer o primeiro jogo fora de casa, né? Jogo lá no Arruda, e o segundo na Arena Pernambuco. Esse é o duelo de uma das chaves, né? Na outra chave teremos também o duelo entre São Raimundo de Roraima e Motoclube. Primeiro jogo em Roraima, segundo jogo no Maranhão. E no outro duelo também da mesma chave teremos Jacuipense e América de Natal. Agora a próxima chave teremos o duelo entre Pacajus e Rio Branco, né? No caso, a equipe do Acre faz o primeiro jogo fora de casa, depois o segundo em seus domínios. Outro duelo que temos aqui, um duelo nordestino, será a partida entre Afogados e Asa de Arapiraca, né? O primeiro jogo em Pernambuco e o segundo em Alagoas. Agora vamos para o outro lado da chave, né? No caso, do outro lado da chave teremos até uns confrontos interessantes aqui para a gente acompanhar. Teremos o Nova Venécia contra o Brasiliense, né? No caso, primeiro jogo no Espírito Santo, segundo em Brasília. Português do Rio contra o Aimoré, né? No caso, esses duelos que eu estou falando agora são da mesma chave. A Portuguesa enfrenta a equipe gaúcha. Nos demais duelos teremos Costa Rica contra o Bahia de Feira. No caso ali o primeiro jogo é no Mato Grosso do Sul, né? O segundo jogo na Bahia. Temos o duelo entre Azures e São Bernardo, parece um duelo bem interessante. Né? Primeiro jogo no Paraná e segundo em São Bernardo. Teremos o Operário de Várzea Grande contra o Pouso Alegre. Primeiro jogo na casa do Operário, segundo jogo em Minas. Cascavel e Paraná, né? No duelo paranaense já nesta fase, né? No caso o Paraná faz o segundo jogo em casa. Também teremos Real Noroeste e Anápolis, também né, uma das chaves. E fechando aqui os duelos, teremos Oeste contra Caxias. É isso aí. Esses são os confrontos da segunda fase. Né? No caso, as equipes avançando aí nas oitavas já tem o chaveamento definido. E a partir das quartas de finais, os duelos serão definidos pelas campanhas. No caso, obviamente as equipes de melhores campanhas fazem o segundo jogo em casa. Né? E a partir das quartas de final, que teremos a definição das 4 equipes que estarão na Série C de 2023. E obviamente, você acompanha tudo aqui no canal só no Procedimento FC, porque aqui a Série D é de decisão e tem decisão com muita procedência. Valeu!